Muito bom dia a todos. Hoje é dia 7 de março de 2026 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor da cidade de Curitiba e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists dos estudos da Revista Espírita, os estudos já passados, lembrando que nós estamos no ano de 1862 e a revista se iniciou em 1858. Então, em meio àquelas maratonas que muitas pessoas fazem no Netflix, né, assistindo às séries, talvez seja interessante fazer uma maratona dos estudos da Revista Espírita, que já estão disponíveis lá no YouTube desde o ano de 1858. Então, o link desta playlist lá no YouTube está também lá no nosso site, e também você encontrará um link permanente para participar conosco de forma ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita pelo YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã, no horário de Brasil, Brasília. Lembrando que não temos somente esse estudo na casa, existem outros estudos também realizados de forma online, outros estudos presenciais, então acesse o nosso site e saiba mais sobre o nosso trabalho na doutrina espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 20. E no estudo de número 20, nós vamos trazer, Kardec nos traz o seguinte tema: Conversas de Além-Túmulo. Essa é a parte que eu mais gosto da revista, né? Porque é a parte realmente que comprova a imortalidade da alma, que comprova a pluralidade das existências, a comunicabilidade, né, dos espíritos, que são bases, né, são troncos basilares da doutrina. E Kardec vai trazer esse estudo nas páginas 108 até a 124 da Revista Espírita, de 1862. Então, se você quer ter esse estudo já de forma antecipada, já ler para chegar, né, preparado para o estudo, fazer alguns questionamentos, a Revista Espírita você consegue baixar aqui embaixo, no link que se você está assistindo pelo YouTube. Então, aqui na descrição do vídeo você tem o link para baixar a revista. E também nos sites de todas as federativas espíritas. Então, nós somos aqui do Paraná, lá no site da Federativa da Federação Espírita do Paraná, você vai lá em downloads, com certeza você vai achar não somente as revistas espíritas para download, como o Livro dos Espíritos, toda a codificação, e até mesmo livros escritos por Chico Xavier, deixados aí gratuitamente para nossos estudos. Então, vamos lá. Passando para o Pereira, o nosso tema de hoje, Conversas de Além-Túmulo. Então, bom dia a todos. O Lelo já colocou, esse realmente é um tema que também me agrada muito, e eu sempre tenho amigos que até um dia comentou para mim: poxa, nós temos que fazer só estudo só as conversas do além-túmulo. Então, bacana mesmo a conversa mesmo, né? Onde o Kardec conversa com essas entidades espirituais que nos traz bastante ensinamento, né? Então, hoje, Sr. Jobart. Depois de sua morte, o Sr. Jobart comunicou-se várias vezes na sociedade, em sessões a que diz assistir quase sempre. Antes de as publicar, preferimos esperar ter uma série de manifestações, formando um conjunto que permitisse melhor apreciar. Tínhamos a intenção de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, informado do nosso desejo, manifestou-se espontaneamente, por iniciativa própria, vide o seu Nicológico, publicado na Revista Espírita do mês de dezembro de 1861. Então, só lembrando, né? Então, Kardec, ele sempre tinha todo esse cuidado, né, de fazer essa comparação das
das comunicações. E como Jobá era uma pessoa muito influente, né, uma pessoa muito conhecida ali no meio espírita, então ele, só lembrando aqui, para quem não lembra, a gente fez esse necrológico lá em 61, já estamos em 62, então fui relembrar ali a vida ali, o que fazia Jobá, até escrevi aqui, então Jobá, o que ele foi? Ele foi engenheiro, inventor, jornalista, e ele era diretor do Museu Industrial de Bruxelas. E ele nem sempre foi espírita, né? Ele teve ali na parte final ali da sua vida, ali ele leu o livro dos espíritos, se apaixonou, viu que aquilo fazia sentido e ele adentrou de cabeça nisso. Em que pese ele não tenha sido espírita, ele tinha uma vida muito sincera, muito justa e etc. Então isso que é interessante para nós também, que você não precisa ser espírita para você ser uma pessoa boa, para você ter um bom lugar no plano espiritual, né? Então você fazendo as coisas da forma como a moral do Cristo nos deixou, você já está no caminho certo. O espiritismo ele nos dá, para quem é mais curioso, como nós somos, gostamos de saber mais detalhes de como funcionam as coisas, ele nos dá essa bagagem maior. Mas a própria, o simples moral do Cristo, os simples 10 mandamentos, ou reduzidos para os simples 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo, já está contido em todas, né, todas as regras, todas as necessidades já estão contidas nesses 2 mandamentos. Então, Jobá, né, ele tinha uma vida muito regrada. Ao final de sua vida, ele conheceu o espiritismo, e adentrou de cabeça, né, e estudou muito, foi muito estudioso nisso aí. Então, ele era uma pessoa conhecida. E aí, quando ele desencarnou, ele queria que ele evocasse, né, ele pediu para que evocasse ele, né, Kardec atendeu ali os seus pedidos, evocou, e muitas outras reuniões mediúnicas começaram a evocar ele também. E aí Kardec resolveu aguardar, né, todas essas evocações, todas essas comunicações para juntar num compilado de comunicações do Jobá. Então ele vai estar ali, como eu falei, ele na Revista Espírita, da página 108 seguintes. Então nós vamos iniciar esse estudo hoje, provavelmente a gente não termina todas as comunicações hoje do Jobá, mas a gente vai avançando aí no decorrer dos estudos e vai tendo aí a noção do que ele pode trazer para nós lá do plano espiritual. Então vamos lá. Então só lembrando que Jobá ele desencarnou lá em 27 de outubro de 1861 e poucas semanas depois ele já estava sendo evocado, né, lá na revista de 1861. Então nós estamos em 1862, Kardec está trazendo novas informações sobre ele. Então vamos lá agora a comunicação. Essa aí foi datada na Sociedade Espírita de Paris, né? Em 8 de novembro de 1861. Então veja que foi 27 de outubro, outubro tem 31 dias, 4 dias com 13 dias. 13 dias após a desencarnação, ele estava se comunicando. E a médium, senhora Costello. Então vamos lá agora a mensagem. Ditado espontâneo. Eis-me aqui, eu que ides evocar e quero manifestar-me primeiramente por este médio, que em vão solicitei até agora. Antes de mais, quero contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho. De repente, lembrei-me do meu nascimento, de minha juventude, de minha idade madura. Toda a minha vida delineou-se claramente em minha memória. Experimentava um piedoso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa querida crente. Depois, todo esse tumulto se acalmou. Interessante aqui que aí como é que tem essa comunicação espiritual, né? Porque veja bem, ele tinha decidido que ia evocar. Olha, o espírito que já estava atento, colocando lá assim, ele falou, eis-me aqui que, ó, eu que ia desinvocar. Quer dizer, isso para mim já dá mais uma credibilidade, né? Dessa ligação entre o espiritual. Quando vamos dizer assim, se a gente pensa num grupo assim, fala, puxa, nós deveríamos invocar fulano de tal, conversar com fulano de tal. Espontaneamente ele manifesta, né? Olha que coisa interessante, coisa bacana, né? Antecipa até uma questão que
em determinado dia seria feita uma invocação, e aí ele antecipa espontaneamente e dá a mensagem, né? E também relata a questão da afinidade do médium com o espírito. É. Então, o espírito do Chico Xavier era o Emmanuel. Então se eu evocar o Emmanuel, ele pode vir comunicar na reunião espírita? Possivelmente não, né? Ele tinha uma afinidade com o Chico, tem que ver qual é a finalidade daquela evocação. Então, tudo é uma questão de preparação ali da equipe espiritual, das preparativos da comunicação, para ver a afinidade daquele espírito, né, com o médium. Nós sabemos nas reuniões mediúnicas que o espírito, ele vai procurar sempre o médium que consiga, da melhor forma, né, passar ali as informações que ele tem. Hoje não tem muito mais, como tinha antigamente, como nós vemos aqui na revista Espírito, por exemplo, o espírito desenhista, o espírito poeta, etc., né? Mas sempre um espírito lá, por exemplo, desenhista, ele ia procurar um médium que já tivesse ali um conhecimento com desenho e tal, para conseguir fazer, né, passar desenhos melhores, né? Quem participa conosco desde o começo lembra lá daqueles desenhos lá que foram feitos lá de Marte, etc., né? Então, desenhos muito complexos que se caísse na minha mão, né, eu como médium não conseguiria de forma alguma ali conseguir fazer, a menos que fosse uma escrita mecânica, nesse caso um desenho mecânico, né? Então o espírito ele sempre procura também, né, essa questão da afinidade. E interessante ele colocar aqui, porque como ele é um ditado espontâneo, então não foi na evocação, né? Ele mesmo veio ali no médium e falou sem a evocação. E pelo jeito ele falava assim, ó, ele queria, né, se comunicar por esta médium, né, pela senhora Costel, ele já tinha solicitado, mas que tinha sido em vão até agora, ou seja, tipo, não tinham feito isso como ele tinha pedido. E aí, de cara, né, ele já solta ali as impressões dele referente a essa desencarnação. Então veja que sempre a pessoa passa por um tipo de perturbação que eles falam, né? O que é essa perturbação? É uma confusão. É mais ou menos como se você tivesse de olhos vendados, alguém pega você, coloca dentro de um ônibus e de repente te solta numa cidade que você não sabe qual é, né? Então você caiu naquela cidade que você não sabe qual é, até você começar a ler as placas, se localizar e tal. Opa, eu estou na cidade de Curitiba, agora eu consigo me localizar. Então, mais ou menos essa perturbação que o espírito sente nessa desencarnação. Ela é tanto mais elevada, né, mais prolongada e mais densa, né, a depender do avanço espiritual do espírito. Então, comparando com a nossa vida terrena, quando nós vamos fazer uma viagem para uma cidade que nós não conhecemos, né, minha esposa, ela gosta de fazer muito essa questão. Ela vai no Google Maps, ela vê as estradas como são, ela entra nos fóruns, ela entra em grupo de pessoas que já viajaram para lá. Então, quando a gente chega lá, ela meio que conhece a cidade inteira, né? Então, veja que a confusão dela é bem menor do que uma pessoa que não se preparou e chegou. Então, quando nós nos preparamos, não somente na literatura, porque nós sempre comentamos aqui, a teoria é teoria, o que vai fazer a diferença é quando eu coloco isso em prática. Então, quando nós nos preparamos com a literatura espírita e colocamos isso em prática, e chega o nosso momento de desencarnação, é como se nós chegássemos numa cidade que a gente já estudou. E aí a perturbação, a confusão é um pouco menor. Então, como a gente relatou aqui no início, o Jobara ele se aprofundou, ele estudou muito a doutrina, ele se entregou. E por isso que ele diz o seguinte, olha, eu experimentava, né, um pouquinho para trás aqui, ó, senti um abalo estranho. De repente, lembrei do meu nascimento, então ele estava lembrando da vida atual dele, né, da minha juventude e da minha idade madura. Toda a minha vida delineou-se claramente em minha memória. Experimentava um piedoso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa querida crença. Ou seja, aqui a gente fala, né, dos mundos mais evoluídos, então ele já queria estar lá, né? Mas tem que ter a evolução espiritual para chegar lá. E aí o que ele fala? Olha, depois todo esse tumulto se acalmou. Então veja que a passagem dele ali para esse momento de confusão até que foi rápida, né? Lógico, aqui ele relatou em um parágrafo só toda essa visão que ele teve dessa vida atual,
né? Então, pode ter sido dias que ele ficou, né, tendo essas visões, essas experimentações do passado dele, mas logo que ele viu isso até a vida madura, a confusão se acalmou. Né? Então, veja a importância da preparação, né, de nós estudarmos sempre a doutrina, para que quando chegar nesse momento, né, da nossa desencarnação, a gente chegar lá e ter uma confusão a mais mínima possível. Né? Porque se nós não temos esse conhecimento, acabamos por ficar desesperados, perdidos, né? E aí até mesmo recusar aquela ajuda, né? Aquela mão amiga daqueles espíritos amigos que vêm nos ajudar, até recusar às vezes essa ajuda, né, Pedro? Perfeito. Então vamos dar continuidade. E aí ele continua. Eu estava livre e meu corpo jazia. Está referindo que estava estendido, né? Sem vida, né? Inerte. Ah, meus caros amigos, que encanto desvencilhar-se do peso do corpo. Que deleite abarcar o espaço. Contudo, não imagineis que de repente me tenha tornado um eleito do Senhor. Não, estou entre os espíritos que, tendo aprendido pouco, deve ainda muito aprender. Veja a importância, olha. Ele até fala que, então quer dizer que você já está evoluído. E isso é uma das coisas que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nós olhamos a pessoa, ela do ponto de vista atual, nossa, parece uma pessoa super evoluída. Né? E que bom que ela esteja fazendo obras que nos enseja essa admiração. Né? Eu admiro tal pessoa porque ela faz tais obras e parece uma pessoa muito evoluída. E aqui já para contrariar e também para esclarecer para aqueles que estavam ali, ele já disse, ó, não imagineis, né, vocês não imaginem que eu de repente já tenha me tornado um eleito do Senhor. Eu não. Eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, deve ainda muito aprender. Então, né, só essa informação ele já traz várias informações ali para o pessoal do grupo mediúnico que estava recebendo a informação. Porque se ele tem muito a aprender, pode ser que alguma das informações que ele venha passar não seja uma informação totalmente correta. É uma informação correta do ponto de vista evolutivo dele. E aí que vem toda essa questão de Kardec, de aguardar todas as comunicações, juntar um compilado e com certeza lá no final Kardec vai fazer uma observação dos pontos positivos, negativos, dos pontos dúbios, né, do que ele veio falando nessas comunicações. Não demorei a me lembrar de vós, meus irmãos no exílio. E eu vou-lo asseguro toda a minha simpatia, todos os meus votos os envolveram. Tive logo o poder de me comunicar e o teria feito por esse médium que teme ser enganada, mas que ela sossegue, pois nós a amamos. Bacana, né? Você vê que essa média devia ser aquela média bem cuidadosa, né? Você vê que não gosta de ser enganada, e aí ele já sabia disso, né? Ele já coloca isso, né? Olha, bem bacana isso. E interessante porque ele já tinha essa afinidade, ele queria por ela, mas o que a médium estava fazendo? Estava recusando, Né? né? E é isso que a gente sempre comenta, né? Pô, veio uma comunicação, não sei se é minha, não sei se é o quê. Não é você que vai, né, ter que passar por esse limite, você é o canal. Faz a comunicação, vamos identificar. Então ela estava com medo de ser enganada e ficava recusando a comunicação dele. Imagine quanto tempo. Agora faz sentido aquele que ele falou lá. Em vão eu tinha pedido para ela, É. né? Por quê? Porque ela ficava recusando, 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 até que o momento veio uma, uma comunicação espontânea, ela deu, e pelo jeito ele só assinou no final aí que ela se tocou, né? Era o Jobar, agora eu já dei a comunicação, né? Mas é interessante ele tranquilizar ela nesse sentido, porque para que ela desse mais passividade para ele, né? Quereis saber quais os espíritos que me receberam? Quais as minhas impressões? Meus amigos,
foram todos os que nós evocamos, todos os irmãos que compartilharam do nosso trabalho. Vi o esplendor, mas não posso descrever. Apliquei-me em distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a retificar todas as asserções errôneas. Enfim, pronto para ser cavaleiro de verdade no outro mundo, como fui no vosso. Assim conversaremos muito, e isto não passa de um preâmbulo para mostrar ao caro médico meu desejo de ser evocado por ela, e a vós minha boa vontade para responder as perguntas que irei me dirigir. Jobarte. Foi realmente uma primeira comunicação para quebrar o gelo aí, né? Para dizer, olha, estou aqui, tô... Ele começou por aí, né? Primeiro. Mas veja que impressão ali, conhecimento que ele nos traz, né? Então ele até questiona aqui, ó, quereis saber quais espíritos me receberam e quais as minhas impressões? Quais espíritos receberam eles? Foram todos os que nós evocamos, todos os irmãos que compartilhamos nossos trabalhos. Então veja, né, quem tem a oportunidade de trabalhar no grupo mediúnico, então, pelo menos aqui no nosso grupo, né, a gente atende ali pelo menos 3, né, por noite, né, nas quartas que nós nos reunimos. Então, agora multiplica isso, de repente, por 40 anos, né, de um grupo mediúnico, quantos espíritos não ajudamos, e de repente, quando nós chegamos do lado de lá, todos esses espíritos ajudados vêm nos receber e agora nos ajudar. Imagine que alegria, né? Então, às vezes a gente não sabe, acha que não é um trabalho bom, um trabalho grandioso que você faz, mas para cada espírito que você consegue ajudar, colocar no caminho, né, sempre lembrando que o livre-arbítrio é dele, mas consegue colocar ele no caminho, é um novo amigo que a gente faz, né? É um novo amigo que a gente faz, e quando, com certeza, e como é uma amizade pura, uma amizade sem interesse nenhum, quando nós precisarmos de uma ajuda, partindo para o lado de lá, né, com certeza ele também vai nos ajudar. E aqui ele deixa uma outra coisa bem interessante, ó. Ele coloca assim, ó, apliquei-me em distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a retificar todas as asserções errôneas. E acontece, né? Às vezes a gente está pegando ali comunicações e tal, e pode tomar como correta algumas afirmações. E nós sabemos que às vezes vem alguns espíritos pseudo-sábios, né, que querem passar informações errôneas. Lógico que naquela época, em 1862, não existia toda a codificação. Então, eles ainda estavam aprendendo. Aí faz todo jus, né? Às vezes, né, o Jobar, enquanto encarnado, né, receber comunicações ali de espíritos pseudo-sábios que ele acreditasse como verdadeiro. Hoje, em 2026, com tantas obras que nós temos, com a codificação completa, só é enganado se a gente não estudar. Então, a importância do estudo para quê? Para que se não tenha, né, essas afirmações, né, como verdadeiras, mas que na verdade são errôneas. Então, ele deixa 2 ensinamentos bem importantes para nós aqui, né, para o nosso dia a dia, né, de que todos os espíritos que nós ajudamos, né, nos grupos mediúnicos, tal, eles vão se tornam nossos amigos espirituais, né, e vão nos ajudar quando nós, né, desencarnarmos, e essa necessidade da gente, né, ter essa desconfiança mais baseada no estudo sobre as afirmações que os espíritos comunicantes vêm nos trazer. Você comentou, falou que nós atendemos 3 nomes. Não, na verdade nós atendemos 3 nomes encarnados, né? Mas de quantidade de espíritos, às vezes é muito mais, né? Porque só um nome, às vezes, encadeia 3, 4 entidades espirituais, né? Às vezes nenhuma até, mas às vezes tem muito mais. Quer dizer, é bem mais do que 3, né? Dentro de um grupo mediúnico que a gente trabalha de desobsessão. Exatamente. Agora vamos a uma entrevista, né? Do Gilmar também. 1. Em vida, tinha recomendado que vos chamássemos quando houvesse deixado a terra. Fazemo-lo não só para nos confortarmos ao vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho da nossa muito viva e sincera simpatia.
e também no interesse de nossa instrução. Porquanto, melhor que ninguém estáis em condições de nos dar ensinamentos precisos sobre o mundo que vos encontrais. Kardec gostava sempre de aproveitar isso, né, para conhecer, né? Então ele continua. Assim ficaremos felizes se vos dignardes responder a nossas perguntas. Aí vem a primeira resposta. A esta hora, que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo e não a compreendo mais apenas pelos ouvidos, porque constitui um grande progresso. Olha, não era só o que eu estava ouvindo, era todo o sentimento mais amplo, né? E isso já vem trazendo também instrução daquilo que reafirma, né, Pereira, aquilo que a gente comenta, né? Por exemplo, do nosso lado aqui, eu e você que somos dialogadores. O espírito, o que que ele sente? Ele sente, ele vai não acreditar nas suas palavras, mas ele vai pegar teu sentimento, que você está falando com sentimento. E veja que o espírito do Jobar ele fala justamente isso. Enquanto encarnado, ele sabia, né, que o grupo tinha simpatia com ele, tinha, né, cuidado, tinha respeito. Agora, desencarnado, ele não escuta essa simpatia só pelos ouvidos, ou como diz assim, agora eu estou sentindo que vocês têm simpatia mesmo por mim, né? E isso, que nem para ele, já foi um grande progresso. Então ele viu sentiu a verdade das pessoas, né, com quem ele estava se relacionando. Dando continuidade na pergunta 2, na entrevista, né, na questão 2. Para fixar nossas ideias e não falar vagamente, assim como para a instrução das pessoas estranhas à sociedade e presentes à sessão, perguntaremos antes de mais em que lugar estáis aqui e como nos veríamos se o pudéssemos. Aqui, só para quem está acompanhando, naquela época, Kardec ainda fazia as sessões abertas, né? Ele tinha aquelas sessões, por isso que ele diz aqui, ó, pessoas estranhas à sociedade e presentes à sessão. Né? Então tinha reunião mediúnica e eles faziam aquelas sessões abertas, né? As pessoas iam lá e ficavam observando ali as comunicações, por isso que ele traz essa introdução aqui das pessoas estranhas à sociedade. Eu respondo, já bora responder. Estou perto do médium. Ver-me-íeis com a aparência do Jobarde, que se assentava à vossa mesa. Porque os vossos olhos mortais, não descerrados, só pode ver os espíritos sob sua aparência mortal. Né? Nós só vemos assim, né? Continua, a 3. Teríeis a possibilidade de vos tornar invisível para nós? Em caso negativo, o que se opõe a isto? Interessante que ela fala, você pode ser visto, podemos ver você aqui, né? Materializar? A resposta. A disposição que vos é inteiramente a disposição que vos é inteiramente pessoal. O médio vidente viveria, os outros não me percebem. Isso nós sabemos, né? 4. Este lugar é o que ocupáveis em vida, quando assistias às nossas sessões, e que vos tínhamos reservado. Aqueles, pois, que vos viram, devem imaginar que vos veem tal qual erais então. Eras então. Se aí não estáis com o corpo material, estáis com o corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemos com outro pensamento. Se não vos podeis comunicar pela palavra, podeis fazer pela escrita com a ajuda de um intérprete. Portanto, nossas relações convosco não estão interrompidas pela vossa morte, e podemos conversar convosco tão fácil e completamente como outrora. É exatamente assim que são as coisas? Kardec fazia uma instrução, só a pergunta dele já era um ensinamento, né? A resposta. Sim, eu sabia há muito tempo. Ele já sabia que o Kardec sabia a resposta, mas o Kardec estava querendo passar para todo, né? Isso. Mas, ó, sim, eu sabia há muito tempo. Muitas vezes ocuparei esse lugar, mesmo sem eu perceber.
porquanto o meu espírito habitará entre vós. O Kardec faz a pergunta não para ele, né? Ele sabia a resposta já, mas ele faz a pergunta para que seja confirmada para todos. Né? E até mesmo para confirmar se é o espírito, né? Porque como ele conviveu ali com o Jobard, ele sabia quais eram o entendimento do Jobard sobre o assunto. Aí ele faz aquela pergunta, e pergunta para ele, o espírito dá uma resposta diferente, opa, pode ser, né, um outro espírito se passando por ele. Então, Kardec era muito esperto nessa questão. 5. Não faz muito tempo estava sentado nesse mesmo lugar. As condições em que agora estáis vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Resposta. Elas não me aparecem estranhas, pois não senti perturbação. E meu espírito desencarnado desfruta de uma clareza que não deixai na sombra nenhuma das questões que encarna. 6. Recordai-vos de haver estado nas mesmas condições antes de vossa última existência e encontrais algo mudado? Faz a pergunta para saber se ele percebeu alguma coisa. Né? Resposta. Lembro-me de minhas existências anteriores e acho que estou melhorando. Vejo e assimilo o que percebo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado só divisava lacunas terrestres. 7. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, da que percebeu o senhor Jobard? Da que precedeu, né? Da que antecedeu, né? Antes, né? Sim, é a resposta. Em minha penúltima existência, fui um operário mecânico, atormentada pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Como Jobard, realizei os sonhos do pobre operário e louvo a Deus por sua bondade infinita, ao fazer germinar a planta cuja semente havia depositado em meu cérebro. Essas comunicações, essa entrevista, né, que o Kardec colocou, foi 11 de novembro, sessão particular da média Sr. Costa. Deve ter sido em 61, né? Não, essa primeira foi, acho que ele não coloca a data, né? Então a primeira comunicação espontânea foi 8, não foi 8, essa que você leu foi 8, e agora ele vai ler uma do dia 11. Agora é uma próxima, né? Isso. Mas deixa eu só fazer um comentário interessante para comprovar, né, a evolução que a gente vai tendo na medida das reencarnações. Então o Jobard já teve acesso às vidas anteriores, né, nesse momento da comunicação, né? E ele falou que ele era um operário mecânico, que era pobre, né? Então aqui está dizendo, eu era um operário mecânico, era pobre, mas ele tinha um desejo de aperfeiçoar o trabalho. Então eu imagino que ele tinha muita inteligência, ele queria fazer as coisas, mas eles não tinham condição financeira, né, para poder evoluir o trabalho que ele tinha, né? E como o Jobard, ele realizou esse sonho. Aí veja que dá bem certinho, porque quando a gente pega ali as profissões de Jobard, o que ele era? Engenheiro e inventor. Então ele conseguiu, numa próxima vida, né, conseguir dar continuidade naquele trabalho que, enquanto operário mecânico pobre, ele não conseguiu. Então veja a importância, né, da nossa continuidade, da continuidade da reencarnação. Nós iniciar um projeto, dizer, eu estou com 60 anos, não dá para começar mais nada. Como que não? Começa. Quem tem fim é a vida corporal, o espírito não tem, e você continua, né, se for para proveito e se for para bem de você vai continuar, né, com essa evolução, com a continuidade do trabalho numa próxima reencarnação. Aí ele coloca ali, ó, que ele louva a Deus por sua bondade infinita de fazer germinar a planta cuja semente havia depositado no cérebro, naquela época. Então, fizer uma plantinha, né, um pensamento, é isso que realmente, às vezes, nós fazemos, assim, com as entidades espirituais, que às vezes uma sementinha ali que vai germinar no futuro, né, numa próxima reencarnação, e assim vai, né. Ficou bem bacana mesmo essa linha de raciocínio, né. Então, vamos lá na comunicação agora de 11 de novembro, na sessão particular, média. Aí ficou a média, o médio ficou assim da senhora Costel, né? Ele gosta de usar o médio, né? Que não é a médio, né? É o médio, né? Senhora Costel, que é
intérprete, né? Então coloca o termo sempre como o, é a maneira que eles colocam aí. Uhum. E aí ela perdeu o medo também, né, Pereira, de receber as comunicações dele agora. Então vamos lá, invocação, tinha todo um ritual, que nós falamos sobre invocação, que ele falava em nome de Deus, lá, e tal, algumas coisas que ele fazia, que era repetida, né? E aí o Espírito respondia. Resposta. Estou aqui, encantado por ter a oportunidade de ter que falar. E a voz também, né? Que falar ao médium, né? Parece que tendes um fraco pelo médium. Ó. Kardec também, né? Resposta. Não me censureis, porque foi preciso que me tornasse espírito para testemunhar. Aquilo que o Goulart até colocou na primeira parte ali, né? Que existe uma certa afinidade que facilita, né? O espírito, que ele prefere, não que seja impossível com o outro, mas aquele médio, aquela médio, vai ajudar, que é para ele, né? Eu creio que tem uma afeição especial que facilita a comunicação. 10. Já vou comunicar-se a Lourdes, em outro lugar? Resposta. Pouco me comuniquei. Em muitos lugares, um espírito toma meu nome. Olha só. Algumas vezes eu estava perto dele, mas não podia me manifestar-me diretamente. Você vê que, olha que interessante, né? Um espírito tomava o nome, ele estava perto, mas não podia manifestar diretamente. E aí que vem aquela instrução, né, que Kardec sempre nos dá. Ah, mas então por que que a espiritualidade permite que um espírito venha e se comunique no grupo? E aí o que que é? Os espíritos respondem para a vossa instrução, né? Para vocês, né, não tomar toda a comunicação como verdadeira, para vocês estudarem, né, desconfiarem de pseudo-sábios, de comunicações apócrifas, etc., né? Então ele estava ali do lado, né? Os espíritos permitiram que ele ficasse ali vendo qual comunicação que esse espírito estava dando, e aí imagino ele, né, olhando o espírito se passando por ele e às vezes trazendo inverdades, né? E aí aquele grupo mediúnico, se ele for um grupo de estudo, um grupo sério, com certeza ele ia verificar, né, aí essa comunicação para não ser enganado. Por quê? Porque se fosse muito passivo da nossa parte, vai lá, senta na mesa, recebe comunicação, entrega e tá tudo certo, cadê o mérito, né, Pereira? Cadê o mérito? Aí ninguém precisava estudar, né? Então a necessidade do estudo é justamente para isso, para que você, né, consiga distinguir o que é verdadeiro do que é falso e o que é verdadeiro. E ele continua na resposta, né? Minha morte é tão recente que ainda sofro certas influências terrestres. É preciso uma simpatia perfeita a fim de que eu possa exprimir o pensamento. Ele está falando sobre a média, né? Isso. Em pouco tempo agirei indistintamente. Não posso ainda, repito. Quando morre um homem, um pouco conhecido, chamam-no de todos os lados. Milhares de espíritos se apressam a revestir-se de sua individualidade. Foi o que aconteceu em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem comunicar-se, mesmo por um médium de preferência. Olha o que está dizendo aí. Isso é importante, porque eu sei que quando, por exemplo, desencarna Chico Xavier, Divaldo, todo mundo fica querendo, evocando, né? Que vem, aí vem o espírito lá, que ele falou, milhares, apresenta-se, tem milhares de espíritos se apressam a investir, né? Chega ali, e aí, você vai acreditar em tudo? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Olha o que ele está colocando aí, ensinamento. 11. Vossas ideias se modificaram um pouco de sexta-feira para cá. Ele faz a pergunta, né? Ele questionou, então, sexta-feira foi no dia 8, aí agora no dia 11 eles estão chamando ele de novo. Então, no dia 8 você tinha falado uma coisa. E como no plano espiritual, né, a certa densidade de informação que você tem é muito melhor do que aqui na Terra, né? Então, porque aqui a gente aprende. Como que a gente aprende? Lendo, né? Tô lendo um texto, tô aprendendo, tô escutando, tô aprendendo. Lá você aprende por todos os sentidos ao mesmo tempo, então a densidade de informação é maior. E aí Kardec questionou já, né? De sexta para cá, você mudou alguma afirmação que você tinha? Resposta. São absolutamente as mesmas de sexta-feira. Pouco me ocupei das questões puramente intelectuais
no sentido em que as tomais. Como poderia eu, deslumbrado, arrastado pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? O mais poderoso laço do espiritismo que vós, homens, não podeis conceber, só pode atrair meu ser para a terra, que abandono, não com alegria, pois seria uma impiedade, mas com profundo reconhecimento pela libertação. Uhum. E é que nem eu já li aqui para frente, então eu sei que vai acontecer. Ver Kardec, ele foi bem cirúrgico, ele não conduziu, como a gente fala no direito, ele não conduziu a testemunha, né? Ele só deu uma pincelada. Por quê? Porque tinha alguns posicionamentos de Jobara enquanto encarnado que Kardec não concordava, ele achava que era errado, né? Então, Kardec falou, na primeira sexta-feira que você veio, você não falou nada. De sexta-feira para cá, você mudou algum pensamento teu? Não, ainda não. Então, veja que ele está ainda não caminhando. Para frente, a gente vai ver qual é essa mudança que Kardec vai estar se referindo. Vedes os espíritos que aqui estão conosco? Vejo, principalmente, Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Mais adiante, a multidão de espíritos, amigos que vos cercam, presurosos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque as boas influências vos disputam a calamidade do erro. Olha que coisa bonita, né? Nesse grupo aqui, você vê outros. Putz, aí o cara falou, filho de verdade, pairando no ar, assim, Jesus, né? Coisa linda, né? Imagine, nossa. Ainda uma pergunta por obséquio. Conheceis as causas de vossa morte? Não me falei disso ainda. Não me falei disso ainda. Pergunto para não perguntar sobre isso ainda. Uhum. Observação. A senhora Costel diz ter recebido uma comunicação em sua casa, pela qual lhe anunciava que o Sr. Jobart tinha morrido, porque queria ultrapassar o limite atualmente fixado ao espiritismo. Assim, sua partida teria sido precipitada por esse motivo. Pessoalmente, o Sr. Jobart ainda não se explicou a respeito. Várias outras comunicações parecem corroborar a opinião acima, mas que ressalta de certos fatos é uma espécie de mistério sobre a causa de sua morte, precipitada, que, conforme dizem, será explicada mais tarde. Veja que interessante, né? Então, para cada um, né, é dado ali uma missão, uma expiação, né, um dever, né, de estudo. E ali ele se aprofundou tanto no estudo, né, entrou tão de cabeça, que pelo que dá a entender aqui por essa impressão ali, por essa opinião ali da senhora Costel, é que ele estava ou querendo saber mais do que a encarnação dele estava preparado para receber, ou talvez ele estava pegando um caminho paralelo ali, né, e compreendendo o espiritismo de forma diversa do que o espiritismo prega, né? Então, como ele era uma pessoa obstinado, né, nesses estudos, aí eles estão entendendo aqui, vamos ver se para frente eles explicam, eles estão entendendo aqui que a desencarnação dela foi até um tipo de ajuda para ele, olha, você já está com uma idade, está estudando demais, está pegando um caminho que não é muito legal para a tua encarnação, então vamos te dar o benefício da desencarnação, porque morrer longe de ser, né, uma coisa ruim é uma coisa boa, né, porque você retorna à vida real, né, que é a vida espiritual, então vamos te dar esse benefício da desencarnação, porque senão, se nós deixarmos aqui, é capaz de você perder a mão, né? Então, foi mais ou menos isso aí, pelo jeito que aconteceu com ele. Mas ele não quis falar ainda, né? Que a gente viu ali anteriormente. Então, vamos a outra comunicação. Agora, tudo na Sociedade Espírita, né, de Paris, 22 de novembro de 1861. Pergunta número 14. Vivo, partilháveis a opinião de que a formação da Terra se dera pela incrustação de 4 planetas que se havia soldado. Ainda conservais a mesma crença? A Kardec
né? Até para ficar meio identidade do espírito, fazia essa pergunta bem direta, né? A resposta é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação sucessiva. Como todos os planetas, a Terra tem sua vida própria, e Deus não necessita dessa grande desordem ou desta agregação de planetas. Agora, a água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. E veja que interessante aqui, a gente tem que até entender que a gramática da informação dele. Porque naquela época eles já entendiam que a Terra era um globo celeste e tudo mais, né? Mas ele ainda mantinha uma compreensão de que a Terra tinha sido formada por 4 planetas. Nós estudamos isso lá agora não lembro qual revista que era, mas nós estudamos, né? Que eram 4 planetas, 3 se juntaram e a Lua ficou, né? Era mais ou menos essa a história. Foi bem naquela época que a gente estudou sobre a alma do planeta, né? Lembra, Pedro, que a gente estudou sobre a alma do planeta e tal? Teve várias comunicações explicando sobre isso. Então ele já sabia, já existia uma compreensão naquela época que a Terra, né, era um planeta, não tinha sido formado por junção de nenhum outro planeta, outros planetas, né? Mas ele mantinha aquele entendimento ainda, ele se filiava àquele entendimento. Se for para a gente comparar nos dias de hoje, é mais ou menos igual os terraplanistas, né? Então hoje a gente tem um grupo de pessoas que eles continuam acreditando que a Terra é plana, apesar de todas as informações científicas que comprovam que a Terra é redonda, né? Oval, vamos dizer redonda, né? Mas tem pessoas que afirmam, não, a Terra é plana. E aí você vai ver os vídeos das pessoas, assim, se é uma pessoa um pouco fraca, acaba até acreditando neles. Aí quando você desencarna, aí você tem às vezes abre um pouco a sua mente, o que ele falou, né? Olha, não, é um erro. O que eu acreditava era um erro. E aí ele reforça ali, né, que a Terra, né, teve sua vida própria e Deus não necessita de grande desordem para agregação de planetas. Então você vê que ele mudou já a opinião nessa posição ferrenha que ele tinha enquanto encarnado. 15. Também pensáveis que os homens podiam entrar em catalepsia durante um tempo limitado e que, dessa maneira, o gênero humano tinha sido trazido à Terra. Olha, a pessoa estava no sono e depois foi trouxe para a Terra que nasceram aqui já. E olha a resposta novamente. Ilusão da minha imaginação, que sempre ultrapassava os limites. A catalepsia pode ser longa, mas não indefinida. Tradições, lendas ampliadas pela imaginação oriental. Meus amigos, já sofri muito ao repassar as ilusões de que se nutria o meu espírito. Não vos enganeis mais. Muito tinha aprendido, e posso dizê-lo, minha inteligência, pronta para asseorear ou dominar, né, de seus vastos e diversos estudos. Tinha guardado da minha encarnação o amor ao maravilhoso e ao conjunto, tirado da imaginação popular. Então essa comunicação dele vem bem naquilo que a médium falou que tinha aquela impressão, né? Então veja que os estudos que ele tinha, ele estava indo por uma compreensão errada, né, do fato real, das coisas reais, da formação da Terra, né, da criação do homem na Terra e tal. Então ele estava tendo uma compreensão deturpada disso aí. E aí, por ele ser um espírito bom, né, um espírito ali esforçado, né, a própria equipe espiritual ali deu o benefício, então, né, da desencarnação para ele, para que ele não continuasse nessa linha, né? Então, naquele momento, seria melhor, né, ele desencarnar e ter uma visão mais ampla do que ele continuar naquela obstinação de estudo e se desviar completamente. Então, com essa resposta, ele finaliza aquela comunicação do dia 22. Então, acho que aqui a gente já deixa para a próxima semana, Pereira, essa próxima comunicação, para a gente não ter que parar na metade, tá bom? E a questão, sobre aquela questão ali das pessoas quando estão encarnadas, isso a gente vê comumente ainda hoje, né? Então, algumas pessoas, e não são pessoas más, pessoas às vezes até bem intencionadas, até caridosas,
mas que cria, assim, algumas certas ideias, formando, talvez, algum grupo de pessoas a pensarem de coisas diferentes, né? Coisas, assim, totalmente sem sentido e atrai grupos de pessoas que seguem, né? Algumas seitas, inclusive, né? Você percebe aí algumas seitas aí que acontecem, e as pessoas trazem ideias aí de fim do mundo, não sei o quê, de naves espaciais, um tanto de coisa, né? Que está vindo. Eu lembro aí, né, principalmente na época de 2000, ali, quando foi mudança do milênio, tantas coisas que saíam, né? Tem pessoas que seguiam, pessoas interessantes que seguiam, e vinham lá, que vinha lá o cometa não sei o que estava vindo, que estava não sei o que seguiam, e chegava para a internet, você fica olhando, poxa, mas como que a pessoa de nível inteligente assim, acredita em algumas coisas, né? Então tinha uma linha de pessoas assim que, puxa, e ela defendia, né? Algumas chegou a defender publicamente, alguns médicos até conhecidos, defendia algumas coisas assim que você fala, puxa vida, né? E criar um certo burburinho, né? As pessoas ficavam meio agitadas, né? Porque, puxa, e seguiam. E às vezes a pessoa faz, que nem ele colocou, que quando desencarna vai chegar lá e falar, puxa, isso era ilusão minha da minha cabeça acreditar, né? Nessas coisas, né? Porque, então, que nem ele era uma pessoa interessada, estudiosa, estudava, dedicava, tudo. E acreditava em algumas coisas assim que passavam. E agora, quando ele é invocado, ele fala, isso aí para mim agora, eu sei que isso aí era errado, né? A humildade também de dizer, né, que tem muitos que ainda continuam, às vezes, insistindo, né, com os erros. Por isso que eu gosto de falar, a gente não pode, às vezes a gente tem alguma coisa que nós temos como verdade, mas se for provado o contrário, eu não sou a favor de ficar refém do erro, né? E na verdade, então tem que dizer, puxa, eu errei, meu pensamento era errado, o que que eu puta? Agora eu sei que não é assim. Interessante, a gente vê isso ainda até hoje. De quando a gente parece. Agora diminui um pouco, mas de quando em quando aparece uns aí com as ideias também totalmente diferentes, né? E defende com muita veemência, muita firmeza, né? Dizendo, e que nem você falou. Às vezes colocam certos argumentos que as pessoas não acreditam, né? Fatos. Você falou da terra plana, né? Poxa vida. Hoje, com a aviação, com o avião, com as fotografias, não, isso aí é ilusão, a terra é plana. E fazer o quê? Né? Por mais que as evidências apareçam, a pessoa tem essas convicções. É. E aqui, até já que você comentou nisso aí, eu gosto bastante dessas questões, você sabe que eu gosto, né, das questões planetárias, ufológicas, etc, né? E veja que interessante que ele traz aqui, né? Qual era a percepção dele? É que o ser humano, né, entrava em catalepsia, lá da onde ele estava, não sei onde ele estava, e assim ele foi trazido para a Terra. Tá, vamos imaginar que fosse assim, mas em algum momento o ser humano foi criado. Então, não sendo aqui na Terra, sendo em qualquer outro planeta, em algum momento ele foi criado. Então, indiferente, né? Se ele veio trazido por uma nave, ou se ele evoluiu aqui mesmo na Terra, como uma criação divina, em algum momento ele tem que ser criado, né? Então, veja que é o que nós estávamos discutindo no nosso grupo de quarta, né, Pedro? Que às vezes a gente tenta procurar explicações para coisas que a gente não tem ainda explicação, não tem como compreender, né? Não tem como entender, e também se entender na atual evolução que a gente está, não vai fazer tanta diferença, né? O que vai fazer diferença se eu entender que a evolução ela foi feita do homem do barro e Deus criou um homem pronto, ou se foi igual Darwin, que falou que é a evolução das espécies? Na minha atual evolução, no meu dia a dia de hoje, qual diferença isso vai fazer no que eu estou atuando no dia a dia, né? Então a gente tem que, às vezes, lógico, é legal estudar, compreender, mas se esse estudo ele está te desviando de um princípio, né, doutrinário e tal, como estava acontecendo com Jobá, é melhor parar. Espera um pouco, talvez não seja o momento de você saber isso agora, e futuramente a gente vai saber. Por quê? Porque o importante da vida agora é o que você está fazendo com ela. Qual é o plantio que você está fazendo hoje? Por quê? Porque numa próxima reencarnação você vai colher. E a depender do fruto que você vai colher, é referente ao plantio de hoje, né? Bacana. Muito bem. Tá aí, meus amigos, minhas amigas, colegas, mas um tema aí para nossas reflexões, nossas palavras. Sempre repetimos,
Esse aqui são as nossas observações, elas são nossas, de acordo com o nosso estudo, nosso aprendizado. Muitas vezes, podemos estar errados, e por isso nós sempre nos colocamos aí à disposição para as pessoas que não concordarem, ou se colocarem seus pontos de vista. Kardec sempre deixava isso, né? Olha, se alguém tem outra maneira, então vamos fazer para que possamos discutir em grupos. Se tivermos errado, agradecemos e vamos corrigir a rota, corrigir a nossa maneira de ver as coisas. Por isso que nós sempre colocamos que a necessidade, né, do estudo, né, estudar não só a revista espírita, mas estudar outras obras, estudar as obras básicas, estudar outros autores, outras filosofias, outras linhas. Analise, perceba aquela que traga mais sentido lógico e racional. Para nós, hoje, a filosofia espírita nos traz essas respostas, nos dá esse sentido lógico para interpretarmos as coisas. Então, agora vamos aproveitar para agradecer, como sempre fazemos no final dos estudos, agradecermos a Deus, primeiramente, por podermos estar aqui estudando neste sábado, esta obra, essa filosofia tão rica, tão grandiosa. Obrigado, Deus, que nos concede essa oportunidade encarnatória que estamos tendo agora, onde estamos podendo ter acesso a essa filosofia tão rica. A nossa gratidão e amor ao nosso Mestre Jesus, que através do Evangelho traz-nos, assim, o roteiro, o caminho para nos aprimorar. Não é que o Evangelho nos diz isso, não é fora do Espiritismo, não é no Espiritismo, é na caridade que evoluímos. Porque, independente da religião, da crença, da filosofia que seja, se ela estiver galgada no amor, na caridade, na bondade, esses amigos que assim seguem estão evoluindo, não é intitulando que é desta ou daquela religião, não. É que prevalece é o seguimento do que está no Evangelho, mesmo que não se considere cristão, que existe muitas linhas de pensamentos que têm esse mesmo sentido. E o nosso Mestre Jesus está presente também na filosofia espírita, na doutrina espírita, se apresentando agora, não como Jesus, mas como Espírito de verdade. Obrigado, Mestre, por tudo. A nossa gratidão e amor também aos nossos amigos espirituais benfeitores que nos acompanham, nos instruindo, nos orientando, nos guiando. E a nossa saudação e o nosso desejo de equilíbrio e harmonia a todos aqueles espíritos que também nos acompanham nesses estudos. Sempre temos informações de grupos de amigos espirituais que não tiveram oportunidade de conhecer essa filosofia. Se apresentam espontaneamente durante esses estudos para também, assim, adquirir os conhecimentos que precisam. Obrigado, amigos, por estar conosco também. E a todos aqueles que nos acompanham, desejamos força, coragem, discernimento, persistência, confiança, para que assim consiga ser feliz. Desejamos muita paz, muito amor, muita alegria. Desejamos assim que estejam sim envolvidos com sentimentos divinos. Um abraço a todos e que possamos estar reunidos na próxima semana para mais um estudo dessa obra. Que assim seja.